Em 1953, o Paraguai conquistou a América. Pela primeira vez, afinal tal feito voltaria a se repetir em 1979, que por sinal foi o ano em que o Paraguai ganhou tudo. O Olímpia venceu a Libertadores e o Mundial de Clubes, e a seleção paraguaia só não ganhou a Copa do Mundo porque naquele ano não teve Copa. É mesmo? Em 1953, houve a primeira Copa América, ainda chamada de Campeonato Sul-Americano, depois daquela fatídica Copa do Mundo de 50, em que o Brasil perdeu a final para o Uruguai, no Maracanã. Se bem que depois daquele 7-1 em 2014, o fantasma de 1950 foi mais do que exorcizado. Só não para os uruguaios, que se divertem na nossa cara até hoje. Se você quiser conhecer como o Paraguai conquistou a América em 1953, assiste esse vídeo até o final, manda para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. A primeira vez que a seleção do Paraguai disputou uma partida oficial foi em 1910, quando disputou um amistoso diante do argentino Hércules de Corrientes. A partir daí, o futebol do Paraguai começou a se desenvolver, e antes de ser campeão da Copa América pela primeira vez, chegou a ser vice nos anos de 1922, quando perdeu a final para o Brasil, de 1929, quando ficou atrás da Argentina em uma competição de pontos corridos, de 1947, quando voltou a ficar atrás da Argentina em uma competição de pontos corridos, e de 1949, quando foi goleado na final pelo Brasil, que com aquele título se encheu de esperanças para conquistar o título da Copa do Mundo de 50. Vai dar merda, vai dar merda, vai! O Paraguai já disputou 8 Copas do Mundo, incluindo a primeira em 1930, quando chegou a vencer a Bélgica, mas foi eliminado pelos Estados Unidos. A melhor colocação da seleção paraguaia ocorreu em 2010 na África do Sul, quando alcançou as quartas de finais. A Copa América de 1953 seria sediada no Paraguai, mas como o país enfrentou problemas de infraestrutura para sediar o torneio, a Conmebol definiu que o anfitrião deveria ser o Peru. Porém, o Paraguai é que seria o organizador do torneio, ou seja, é aquele que bancaria os custos. A competição foi inteiramente disputada no Estádio Nacional de Lima, capital peruana, e ficou marcada pelas ausências da Colômbia, da Venezuela e da Argentina, que não se interessaram pela disputa. A seleção paraguaia de 53 tinha no comando o treinador Fleitas Solis, que teria no futuro ótimas passagens pelo futebol brasileiro, em times como Flamengo, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro e Bahia, sem falar de uma rápida passagem pelo Real Madrid em 59. Havia também o goleiro Adolfo Riquelme, atleta do Nacional de Assunção e que depois jogaria no Atlético de Madrid. Os defensores Heriberto Herrera, outro que defendia o Nacional de Assunção e que após a Copa América seria contratado pelo Atlético de Madrid. Manuel Gavilán, jogador do Libertad, e Melânio Olmedo, jogador do Sol de América e que mais tarde chegaria ao Barcelona da Espanha. Os meias Victoriano Leguizamón, jogador do Olímpia e que já havia passado pelo argentino Boca Juniors, e Ireneu Hermosilla, jogador do Libertad, e os atacantes Atílio Lopes, jogador do Guarani do Paraguai e que vestiria a camisa do Atlético de Madrid antes de defender o Grêmio de Porto Alegre em 57. Juan Romero, jogador do Olímpia e que mais tarde marcaria a época no Elche da Espanha. Ángel Berni, jogador do San Lorenzo da Argentina e que encerraria no Real Betis da Espanha no começo dos anos 1960. Rubem Fernandes, jogador do Libertad, e Antônio Ramon Gomes, também jogador do Libertad. A estreia se deu no dia 25 de fevereiro de 1953 diante do Chile, com vitória paraguaia por 3-0. Gols de Ángel Berni, 2 de Rubem Fernandes. No dia 22, a Bolívia havia vencido o Peru por 1-0, sendo o gol da vitória anotado pelo atleta Víctor Ugarte, jogador do Bolívar. E no dia 25, o Uruguai venceu a mesma Bolívia por 2-0. Gols de Washington Puente, atleta do Rampla Juniors, e Carlos Romero, jogador do Danúbio. No dia 4 de março, o Paraguai ficou no empate em 0-0 diante do Equador. No dia 28 de fevereiro, o Peru havia vencido o Equador por 1-0. Gol do atleta Oscar Gomes, jogador do Alianza Lima. No dia 1º de março,
o Chile havia batido o Uruguai por 3-2, 3 gols do atacante Francisco Molina, jogador do Atlético de Madrid e que foi o artilheiro daquela Copa América, para os chilenos, enquanto que a favor dos uruguaios anotaram Walter Morel, do River Plate de Montevideo, e que 5 anos mais tarde vestiria a camisa do Sport Recife, e de Osvaldo Balseiro, jogador do Defensor. E no mesmo dia, o Brasil havia goleado a Bolívia por 8-1, sendo os gols brasileiros marcados por Pinga, do Vasco da Gama, 2 vezes, Julinho Botelho, da Portuguesa, 4 vezes, e Rodrigues Tatu, do Palmeiras, 2 vezes, enquanto que o gol de honra dos bolivianos foi anotado por Victor Ugarte, jogador do Bolívar. No dia 8 de março, o Paraguai empatou em 2-2 diante do Peru, gols de Gomes Sanches, jogador do Alianza Lima, e Alberto Terry, atleta do Universitário de Lima, para a seleção peruana, e de Rubem Fernandes e Ángel Berni, para o Paraguai. Aí vem a treta. A Conmebol deu vitória à seleção peruana devido à conduta antidesportiva da seleção paraguaia, que, primeiro, fez 4 alterações quando só eram permitidas 3, e, segundo, devido à agressão do atacante paraguaio Milner Ayala, do River Plate do Paraguai, ao árbitro do jogo, o inglês Richard Madison, que fez o jogador pegar uma suspensão de 3 anos, sem disputar partidas profissionais. No dia 4, Peru e Chile haviam empatado em 0-0. No dia 12 de março, Paraguai e Uruguai ficaram empatados em 2-2. Gols de Osvaldo Balseiro, 2 vezes, a favor da Celeste, e de Atílio Lopes e Ángel Berni, a favor da seleção paraguaia. No dia 8, Bolívia e Equador haviam empatado em 1-1. Gols de Ricardo Alcon, jogador do Litoral Cochabamba, para os bolivianos, e de Eduardo Guzmán, jogador do Everest de Guayaquil, para os equatorianos. E no dia 12, o Brasil venceu o Equador por 2-0. Gols de Ademir Menezes, jogador do Vasco da Gama, e de Cláudio, jogador do Corinthians. No dia 16 de março, o Paraguai venceu a Bolívia por 2-1. Gols de Ramon Santos, jogador do Bolívar, para a Bolívia, e de Juan Romero e Ángel Berni, para o Paraguai. No dia 15, o Brasil havia vencido o Uruguai por 1-0, gol do jogador Ipojucan, atleta do Vasco da Gama. No dia 27, o Paraguai enfrentou o Brasil e venceu por 2-1, gols de Atílio Lopes e Pablo León, jogador do Guarani de Assunção, enquanto que o gol brasileiro foi anotado por Nilton Santos, jogador do Botafogo. No dia 19, o Chile havia goleado o Equador por 3-0, 2 gols de Francisco Molina e um de Atílio Cremaschi, jogador do Colo-Colo. No mesmo dia, o Peru havia vencido o Brasil por 1-0, gol do jogador Luiz Navarrete, atleta do Deportivo Municipal. No dia 23, o Uruguai havia goleado o Equador por 6-0, gols de Walter Morel, Osvaldo Balseiro, Carlos Romero, Washington Puente, Donald Peláez, atleta do Rampla Juniors e que 5 anos mais tarde vestiria a camisa do Bangu do Rio de Janeiro, e Omar Mendes, jogador do Central Espanhol de Montevideo. E no mesmo dia, o Brasil havia vencido o Chile por 3-2, sendo os gols chilenos anotados por Francisco Molina 2 vezes, enquanto que os gols brasileiros foram anotados por Julinho Botelho, Zizinho, jogador do Bangu, e Baltazar, jogador do Corinthians. No dia 28, apenas para cumprir tabela, Chile e Bolívia empataram em 2-2. Gols de Francisco Molina e Guillermo Carmona, jogador do Santiago Morning, para a seleção chilena, e de Ramon Santos e Ricardo Alcon para a seleção boliviana. E no mesmo dia, o Peru teria jogo decisivo diante do Uruguai, no qual a vitória da seleção peruana a colocaria na primeira colocação e, portanto, seria campeã do torneio. Mas a Celeste Olímpica venceu por 3-0, 2 gols de Donald Peláez e um de Carlos Romero, frustrando o sonho dos anfitriões. Ao final das 7 rodadas, o Brasil e o Paraguai dividiram a primeira colocação com 8 pontos, e como o regulamento não previa critérios de desempate, uma partida extra teve que ser jogada para sair o campeão. Ficaram de fora o Uruguai terceiro com 7, o Chile quarto com 7, o Peru quinto com 7, a Bolívia sexta com 3 e o Equador sétimo com apenas 2 pontos. A grande final foi disputada no dia 1º de abril de 1953 e o Paraguai voltou a vencer o Brasil, desta vez por 3-2.
Gols de Manuel Gavilán, Atílio Lopes e Rubem Fernandes a favor da seleção paraguaia, enquanto que para a seleção brasileira marcou Baltazar 2 vezes. A seleção paraguaia, campeã da Copa América de 1953, jogou a final com Riquelme no gol, Herrera, Gavilán e Olmedo na defesa, Leguizamón e Hermosilla no meio-campo e Lopes, Romero, Berni, Fernandes e Gomes no ataque. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão da Copa América de 1953, conquistado pela seleção do Paraguai. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!